em relação a essa guerra que acontece em Israel, 13 dias já de conflito. Amanhã completaremos 2 semanas. Cláudio Dantas, a gente tem observado também a visita e a manifestação de muitas lideranças internacionais, especialmente em Israel. Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, foi até lá, manifestou apoio, inclusive trouxe algumas falas fortes, dizendo que o Reino Unido apoia de forma absoluta o direito de Israel de se defender, de acordo com o direito internacional, e também que Israel tem o direito de ir atrás do Hamas e de resgatar as pessoas mantidas como reféns pelo grupo extremista. E acredito que, inclusive, a manifestação de um dos integrantes das forças de segurança de Israel, dizendo que a incursão terrestre deverá acontecer em breve, muito provavelmente tem relação também com essa informação ou essa sinalização de Rishi Sunak. Na sequência, Benjamin Netanyahu disse aquilo que você destacou, né? Que essa será uma guerra difícil e muito longa. Essa é a sua previsão, Dantas? Quais aspectos a gente pode destacar em relação aos próximos passos dessa guerra? Explosões, ataques aéreos menos frequentes e mais estratégia militar para as próximas ações de ambos os lados? Olha, Daniel, o primeiro destaque que eu faria sobre a visita do primeiro-ministro britânico é justamente talvez o retorno do olhar, né, de uma política externa britânica para o Oriente Médio, inclusive, não é só para a questão de Israel e da Palestina, para o Oriente Médio. Desde 2004 que você teve até um rebaixamento no Ministério de Relações Exteriores ali britânico da posição do Oriente Médio como uma região que você tinha um departamento da chancelaria britânica dedicado exclusivamente, e ele passou a integrar um maior, incluindo a África e a Ásia, ou seja, houve um downgrade aí da preocupação britânica em relação à política no Oriente Médio, um erro enorme, né? Enorme de política externa, para você ver como são cometidos erros, né? A gente mencionou, trouxe aí nos últimos dias erros também da política externa, da diplomacia do Biden em relação ao Irã, em relação ao Oriente Médio, ali o acerto em relação à Arábia Saudita, mas o erro em relação ao Irã. E é assim que a gente vai tropeçando, a civilização vai tropeçando. Se a gente for olhar aí a história dos britânicos em relação à Palestina, vai precisar de uns 3 programas aqui para a gente conversar. Mas de fato, é uma guerra que, do ponto de vista militar, ela promete ser duradoura. E por isso, tão importante esse apoio. Netanyahu está destacando o apoio dos britânicos, o apoio dos americanos e o apoio de todos os países ocidentais que precisam ter em mente que se trata de uma guerra que ela não é restrita a Israel. Como eu já disse aqui, e vou repetir, né, não é um problema da causa palestina. O Hamas não defende a causa palestina. O Hamas se apropriou e usa a causa palestina para se blindar na opinião pública, né, para ganhar a simpatia da imprensa, para ganhar a simpatia da sociedade, de militantes, etc., espalhados no mundo inteiro. Mas, na verdade, é um grupo que radicalizou. Pode ter sido, na sua origem, um grupo político, como acontece com muitos grupos, depois se radicalizou e virou um grupo terrorista. Aliás, o Fatah também começou assim, só que fez o contrário. Ele começou como um grupo terrorista, com milícias que faziam ataques a Israel, e depois virou um grupo político. Foi o contrário, né? Tanto é que o Arafat passou a ser visto como alguém moderado. E aí foi substituído, por ser moderado, foi substituído por um grupo mais radical. Por isso que a Autoridade Nacional Palestina foi expulsa. O Fatah foi expulso depois ali da faixa de Gaza pelo Hamas, né? Travaram uma guerra interna que deixou aí 600 palestinos mortos, briga entre eles. Essa briga também é histórica. Antes mesmo do Arafat, se a gente for voltar lá no Mohammad Hussein, que foi vamos dizer assim, o padrinho político do Arafat, a gente também
vai chegar na mesma situação em que duas famílias palestinas brigaram entre si, porque uma se tornou mais moderada que a outra e assumiu a mais radical. Aliás, o Hussein tem uma passagem sombria, né, na sua história em relação aos palestinos, porque se aliou à Alemanha nazista. Mas isso a gente deixa para um outro momento. O que interessa aí é o seguinte, é de história que se fala, então vai vir história nesse conflito. É um conflito que pretende ser duradouro do ponto de vista militar, como eu disse, e político, por quê? O Netanyahu destacou uma coisa muito importante nesse encontro de hoje. Ele fez questão de dizer, olha, esse ataque do Hamas, ele vem para tentar destruir a paz que nós estávamos costurando com os governos moderados, os governos regimes árabes mais moderados, os acordos de Abraão. E isso não pode ser também ignorado nem pela imprensa, nem pelas lideranças políticas, nem pela sociedade. Havia um esforço coletivo, talvez o esforço mais importante diplomático das últimas 2 décadas, ou até 3 décadas, nessa região, e esse esforço está sendo minado justamente por causa desses ataques do Hamas. Então, vai levar muito tempo para consertar isso tudo, Daniel. Análises dos nossos comentaristas, as principais notícias do dia, e essa que estampa a nossa tarja da manchete principal: os Estados Unidos interceptaram mísseis disparados do Iêmen. O Mota trouxe, inclusive, as informações sobre a geografia da localidade. O Iêmen está a mais de 2.200 quilômetros de Israel, tem exatamente a Arábia Saudita no meio. A Arábia Saudita é um território enorme, né, Mota? Agora, eu vi muitas observações aqui nas redes sociais se não teria sido um erro de estratégia, porque o objetivo, me parece, seria Israel. E não exatamente o navio norte-americano. Independentemente disso, os Estados Unidos estão lá e reforçam esse apoio e essa ajuda a Israel. A gente tem observado pequenos episódios que indicam uma escalada desse conflito, uma escalada dessa guerra, e muito provavelmente ambos os lados vão começar a receber apoios e reforços. Tudo leva a crer que nós poderemos ter, sim, um conflito regional. Um conflito como esse, Daniel, uma situação como essa, a gente sabe como começou, a gente sabe como começa. Ninguém tem nenhuma ideia de onde vai parar e como vai terminar. Se você olha o mapa da região, eu estou com o mapa aqui na minha frente, é uma situação complicadíssima, né? O Iêmen está ali colado na Arábia Saudita, ali perto também está os Emirados Árabes Unidos, onde tem Dubai, que é uma ilha de prosperidade, de segurança naquela região, mas ali do lado, também do outro lado do Golfo Persa, está o Irã. O Irã, que é uma ditadura fundamentalista, o Irã que tem centenas de milhares de mísseis, alguns de longo alcance. Do lado do Irã está o Iraque. Vale lembrar, Irã e Iraque já travaram uma guerra, uma das piores guerras da humanidade durante vários anos. Ali do lado do Iraque está a Síria que faz fronteira com Israel, a Síria que tem bases estrangeiras. Do lado da Síria, na costa do Oriente Médio, está o Líbano, que faz fronteira com Israel no norte. O Líbano, onde está o Hezbollah, que é uma mistura de partido político com milícia sustentada, financiada e armada pelo Irã. Esse é um quebra-cabeça, e também a gente não pode esquecer o Egito, bem? Então é um quebra-cabeça com muitas peças e que está em constante mudança. Vamos lembrar que tem agora navios na Marinha Americana naquela região, o Reino Unido também está enviando navios e aviões para ali. Então é uma situação muito tensa, muito complicada. Por último, vale lembrar, a situação doméstica dos Estados Unidos também não está nada fácil. Os Estados Unidos não estão conseguindo eleger um presidente para a Câmara dos Deputados. A situação política interna está muito difícil. Biden está sendo criticado, tem muita gente que está criticando as palavras que ele escolheu para expressar apoio a Israel. E aí tem duas sombras se projetando em cima disso tudo que eu acabei de escrever. Uma é da Rússia, né, que continua enfrentando a Ucrânia numa guerra,
E a outra, que de vez em quando surgem comentários, é a China, que ninguém sabe muito bem o que está planejando fazer. Exatamente, um barril de pólvora naquela região. O Mota elencou uma série de países, seus problemas, os grupos rebeldes que lá estão, ou grupos terroristas, enfim. Agora, o Mota mencionou a Rússia, né? Justamente em resposta à presença dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, a Rússia e Vladimir Putin acabou ordenando, inclusive, o envio de caças russos para patrulhar a região, a patrulhar ali o Mar Negro. Mota, claro que isso não quer dizer absolutamente nada, ou pode dizer muita coisa, né? Não deixa de ser uma sinalização. Não que a Rússia faz um movimento para entrar nesse conflito, mas é algum tipo de sinalização, justamente por conta da presença dos Estados Unidos lá com navios, porta-aviões e até algum tipo de contingente de homens das forças de segurança e de defesa dos Estados Unidos. Você alertaria que os próximos episódios a gente teria que ficar muito atento, então, com Rússia e com China, e também sempre olhando para o Irã, Mota? Sim, eu acho que essas são... quando eu olho o cenário atual, e sem fazer nenhuma análise muito profunda, eu acho que tem duas ameaças claras hoje. Ameaças que afetam a todos nós. Primeiro é uma ameaça de uma guerra mais séria, de uma escalada dessa guerra. Uma guerra que envolva o Irã, já seria grave o suficiente, que dirá então se envolver a Rússia também e potencialmente a China ou algum outro país que tenha um regime ditatorial que queira se aproveitar desse momento. O outro risco, Daniel, que está ficando... aumentando a cada dia, é o risco desses grupos terroristas resolverem expandir a sua atuação para outros lugares. Então a gente está muito preocupado porque vê manifestações de apoio aos terroristas. Veja, não são manifestações de apoio aos palestinos, são manifestações de apoio ao grupo terrorista e manifestações contra Israel. Manifestações contra um país que teve mais de quase 2.000 dos seus cidadãos massacrados. A gente vê os relatos, eu estava vendo alguns relatos agora sobre as investigações que Israel está fazendo, as autópsias que estão sendo conduzidas. É inacreditável o que aconteceu ali. Então, eu acho que essas são as duas ameaças que a gente tem hoje. A ameaça de uma escalada dessa guerra que envolva outros países e a ameaça dessas forças extremistas, fundamentalistas, escolhendo se manifestar em outros países. Pois é, e a gente fica impressionado com essas informações que chegam, a gente continua monitorando, inclusive, as agências internacionais e os veículos de imprensa dos Estados Unidos, que inclusive repercutem aqui o posicionamento do Pentágono em relação a esse episódio. E tem a informação: 3 mísseis de cruzeiro de ataque terrestre e vários drones foram interceptados por um destroyer operando no norte do Mar Vermelho. Quem disse isso foi um porta-voz do Departamento de Defesa aos jornalistas que naturalmente demandaram sobre essa informação. E aí, a informação que esse ataque partiu do Iêmen e potencialmente os alvos estariam em Israel. Ali em Israel não precisaram em qual região do país. E por fim tem a declaração de um dos porta-vozes, o brigadeiro-general Patrick Wright. Ele é porta-voz do Pentágono, dizendo: não podemos dizer com certeza quais eram os alvos desses mísseis e drones, mas foram lançados do Iêmen em direção ao norte, ao longo do Mar Vermelho, potencialmente em direção a alvos em Israel. E como Mota bem descreveu, o Iêmen fica ao sul da Arábia Saudita, pois a Arábia Saudita é um território considerável, e acima da Arábia Saudita o Estado de Israel. Enfim, depois a gente vai preparar um mapa para facilitar, inclusive, a visualização das pessoas que nos acompanham pela TV e pelas plataformas digitais. José Maria Trindade, como avalia essas informações ainda preliminares, né? Não há muitos detalhes, mas naturalmente a gente entende que são sinalizações que podem projetar um conflito de outras dimensões. Essa guerra que acontece entre Israel e Hamas
começa a ganhar outros contornos, né? Sim, essa guerra, ela conceitualmente, ela é recheada exatamente de várias nuances ideológicas, religiosas, né? E numa área bastante belicosa. Daí a gente vem falando já, né, durante essa semana, da possibilidade de escalada e inclusive de entrada ali na guerra de outros países. E eu dou um exemplo desta escalada e entrada na guerra de outros países, os Estados Unidos. Eles já se posicionaram incondicionalmente aí ao lado de Israel, deram força moral, dinheiro e agora estão na defesa. A disparada desses mísseis mostra também como o poderio bélico aumentou. Desde lá da invasão da Rússia na Ucrânia, eu venho conversando exatamente sobre o novo tipo de guerra. O que é essa nova guerra? A primeira, eu já disse aqui, que é a história da força das comunicações. Ou seja, a guerra de versão e a força da comunicação é muito forte. Por outro lado, a gente até esperava que houvesse mais artefatos novos que ainda não aparecerão totalmente. Mas os drones e os foguetes de longo alcance são as frutas da estação. Eu diria principalmente o drone. O drone é o futuro da guerra, o futuro em vários pontos, né? Mas da guerra está modificando. Imagine foguetes sendo fabricados de uma maneira tão fácil assim, isso chega a assustar, porque a grande dificuldade na condução aí é o equipamento que possa ser um mensageiro, o equipamento que possa transportar cargas, que possa transportar bombas, porque também há uma facilidade, a tecnologia ficou muito fácil e barata para se produzir artefatos nucleares. E se houver esse alinhamento de artefatos nucleares com esse veículo de transporte de guerra, isso pode complicar muito e eu diria até que equilibrar os poderes, né? Mas os drones estão se mostrando aí como um ponto importante nas guerras, em todas as guerras recentes. O drone é muito importante. Não tem ainda grandes artefatos bélicos que possam aumentar a destruição em massa na guerra, mas já dá para entender que existe sim uma tecnologia de guerra sendo aprimorada no mundo, viu? É isso. Agora, Cristiano Beraldo, queria também pedir sua análise sobre esse episódio. Quais são as sinalizações, o que a gente pode projetar, uma escalada e a entrada de outros players, mas também tem alguns aspectos interessantes, até nós tratávamos disso no grupo aqui do programa, sobre uma guerra que acontece de informação e nas redes sociais, né? Com tweets de uma embaixada de um lado, resposta do outro, enfim, são versões sobre episódios pontuais de uma guerra, imagens que são trocadas, um desdizo que foi afirmado outrora por algum líder, enfim, que avaliação é possível fazer também desse aspecto da guerra? Olha, Caniato, é claro que o mundo está se transformando numa velocidade cada vez mais rápida em vários aspectos, e o Zé Maria pontuou muito bem sobre o uso de drones. Quer dizer, vejam que a guerra está virando um videogame. São pessoas que ficam dentro de uma sala fechada guiando um artefato de guerra que tem capacidade de voo, tem capacidade bélica e que pode atingir alvos de forma cada vez mais precisa, não é? A gente está no mundo em que, uma vez que a Rússia invadiu a Ucrânia, a resposta dada por Estados Unidos e por Europa naquele início foram sanções econômicas, estrangular de dentro dos escritórios governamentais, estrangular a capacidade financeira de um país extremamente relevante, grande como a Rússia. Então, se o mundo está passando por uma transformação, esses conflitos estão passando por uma transformação, haverá um impacto cada vez mais intenso, porque a tecnologia ela é acessível a muita gente. Hoje, com a inteligência artificial, esses softwares que estão fazendo aí coisas impressionantes numa velocidade assim, muito rápida, a gente vê que isso será aplicado conforme a realidade de cada lugar, a realidade de cada país, a realidade de cada povo. Por mais que o que a gente acompanha de guerra
em Israel hoje, com esse ataque do Hamas e a resposta israelense, a gente está muito distante. Essa questão de guerra, o brasileiro não entende isso, nunca passou por isso, né? Mas não, lá a tensão bélica sempre esteve presente, né? São pessoas lutando ali pelo seu território, pelo direito de existir como povo. Isso é uma coisa impressionante. E a questão da comunicação nas redes sociais também se torna um elemento fundamental. De repente, você tem países que estão em conflito, mas que de lugares distintos estão ali duelando também nas redes sociais. Então, isso tudo a gente acaba não se dando conta, até porque você tem um volume de imagens muito impressionante, você tem os acontecimentos diários envolvidos num conflito tão importante, mas realmente é um novo modelo de guerra e é um modelo que vai cada vez mais se aprimorar. As bombas nucleares, que têm um efeito devastador enorme, elas, ao longo do tempo, até vão perdendo o sentido, porque você já consegue ser tão preciso, tão objetivo, ter um alcance tão grande, que você usar uma bomba que simplesmente devaste toda uma parte do mundo acaba tendo um valor, né, reservando este valor que tem hoje do ponto de vista do temor, mas do ponto de vista prático de utilização também vai perdendo sentido. Então, é um mundo em transformação. A tecnologia, de fato, vem se mostrando assim que o mundo está indo para um outro lugar, e esse lugar a gente ainda precisa descobrir como ele será.